Meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai misericordioso, bondoso, infinitamente amoroso, em especial pela dádiva da vida. Este Pai que constantemente nos concede oportunidades para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou exemplificados. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros de jornada que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando nesses estudos, nestas reflexões, também agradecemos imensamente a todos vocês que se esforçam constantemente para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidades para o nosso aprendizado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. E este capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 15, que tem como título Espíritas, instruí-vos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção, já que é uma mensagem espírita, ele nos chama a atenção e dá esse título pegando como base o capítulo 5, ou melhor, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, onde o Espírito de Verdade nos chamou a atenção em relação a isto, para a necessidade de buscarmos constantemente a instrução. Mas, neste caso, é importante que lembremos que aqui foi chamada a atenção em relação aos espíritas, mas este chamado, este convite para a instrução, vale para todos os seres humanos. Não é apenas para o espírita, não é apenas o espírita que precisa se instruir, mas todos os seres humanos. Então hoje falaremos acerca desta necessidade de buscarmos não apenas a civilização, mas a verdadeira educação, a verdadeira instrução, a instrução e a educação. Mas antes de começarmos nestas palavras e reflexões de Emmanuel, faremos mais uma vez a lição, a leitura de mais uma lição do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 36, onde Pastorino nos chama a atenção para aquela necessidade do cuidado em relação aos nossos irmãos menores, os animais irracionais. Se você não tem condições de auxiliar, se você ainda não tem aptidão em cuidar dos animais, pelo menos não prejudique, pelo menos não maltrate. Com certeza já é um bom começo. Então, Pastorino nos diz aqui o seguinte: não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores. São irmãos nossos, já que são filhos de Deus, são irmãos nossos que estão na retaguarda, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato. Então são esses nossos irmãos ditos irracionais, ou seja, que ainda não atingiram a idade da razão e precisam da nossa ajuda. E aí ele nos diz, mas são amigos que precisam de nossa ajuda, carinho e cuidado. Não lhes imponhas trabalhos demais.
alimente-os bem, trate-os em suas enfermidades. Então aqui Pastorino nos chama a atenção para aquela necessidade de termos o cuidado em relação àqueles animais que nós usamos para o trabalho, não colocarmos eles, não impormos trabalhos excessivos, alimentar estes animais, alimentá-los bem e os tratar também em suas enfermidades. E por último ele diz: faça com essas criaturas de Deus que dependem de você o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos auxiliar estes nossos companheiros, cuidar desses nossos companheiros, assim como nós gostamos de ser tratados e cuidados pelos anjos do bem, porque nós, seres humanos, para os nossos irmãos que se encontram na retaguarda, os irracionais, nós somos verdadeiros anjos de guarda. Mas só que em muitas situações nós nos comportamos como verdadeiros tiranos, como verdadeiros demônios na vida deles, os prejudicando, os torturando. Então é isto que Pastorino nos fala, nos chama a atenção para este cuidado, auxiliarmos, porque são irmãos nossos, são filhos de Deus. Então aqui chegamos nas palavras de Emmanuel. Depois desta belíssima reflexão com Carlos Torres Pastorino, chegamos nas palavras de Emmanuel, deste capítulo 15 do Livro da Esperança, onde Emmanuel buscou para as reflexões palavras de Jesus. A anotação de João, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, quando Jesus nos prometeu enviar um consolador ou um outro consolador. Então ele diz o seguinte: mas aquele consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui Jesus deixa bem claro, nesta frase anotada por João, que naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus não nos disse tudo, Jesus não trouxe para nós todos os ensinamentos, porque não tínhamos condições, não tínhamos o preparo, a nossa inteligência ainda não desenvolvida o suficiente para recebermos todos os esclarecimentos. Assim, exatamente por isto que ele nos promete enviar no futuro, nos enviar em nome de Deus e com a autorização do Pai, um outro Consolador que nos ensinaria todas as coisas e relembraria para nós aquilo que ele havia nos ensinado e que nós já tínhamos ou tivéssemos esquecido. Então assim vem a doutrina espírita, nesta condição de terceira revelação, ou o Consolador prometido, mas também a doutrina espírita não vem como a última revelação. Quantas outras revelações nós ainda teremos ao longo da nossa trajetória rumo à eternidade, já que temos a eternidade pela frente. E aí Emmanuel buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, que trata exatamente do Cristo Consolador, ou do Consolador prometido, no item 5, a frase que dá título a este capítulo: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Então Jesus, há 2000 anos atrás, ele resumiu aqueles ensinamentos de Moisés, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. O amor a Deus, o amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, ele fez esse resumo dos ensinamentos neste amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui ele colocou naquela época como sendo os maiores mandamentos. E aqui ele nos traz
dois ensinamentos, não mais como mandamentos, mas como ensinamentos espíritas, cristãos, seres humanos, amai-vos. Este o primeiro ensino. Instruí-vos. Este o segundo. Então ele nos orienta e nos pede para nós nos amarmos e nós buscarmos constantemente a instrução. E aí Emmanuel começa as suas reflexões para nós, nos dizendo da seguinte maneira: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que acentua o progresso da humanidade. Então aqui ele nos diz, nos chama a atenção, que prevenir e recuperar são atitudes que ampliam, ou seja, prevenir e recuperar vão se ampliando à medida que nós formos progredindo. Quanto mais nós progredirmos, mais nós buscaremos a prevenção e a recuperação. E aí ele nos diz ainda que aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento. Então aqui ele nos chama a atenção que à medida que nós vamos alcançando as noções de civilização e também de responsabilidade, nós vamos levantando, vamos buscando, vamos criando em nós as ideias de burilamento e defesa. Aí nós podemos fazer aqui um questionamento, já que ele fala que em relação à responsabilidade, ele fala que em relação ao progresso, ele fala que em relação à civilização, será que nós, seres humanos ou ditos humanizados aqui na Terra, será que já nos encontramos numa condição de civilização? Já somos realmente seres civilizados? E também, será que nós já nos encontramos numa condição de verdadeiros humanos? É só nós buscarmos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no item 3, que traz as informações para nós sobre o verdadeiro homem de bem. Lá os espíritos amigos relacionam para nós mais de 40 qualificações, mais de 40 virtudes para alcançarmos a condição de verdadeiros homens. Homens no sentido genérico, homens de bem. Então, nestas mais de 40 qualificações, lá se encontra uma belíssima qualificação ou virtude que é exatamente a condição de humano, que o verdadeiro homem de bem, ele age com humanidade, ele é humano. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção que nós ainda não alcançamos esta condição de verdadeiros humanos. Nós ainda estamos muito mais próximo daquele ponto de partida, na condição de animalidade, de selvageria, do que daquela condição de humanos. Estamos caminhando rumo a esta humanização para depois caminharmos rumo à angelitude. Então é preciso que façamos esforços, da mesma forma que eles nos chamam a atenção em O Livro dos Espíritos, que nós não estamos ainda numa condição de verdadeiros civilizados. E aí é só nós buscarmos, e aí pegamos aqui, destacamos no Livro dos Espíritos a questão de número 793, que está dentro da Lei do Progresso, mais especificamente num subitem de civilização. Então a questão 793, Kardec questionou o seguinte nesta questão: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos qual seria o sinal ou quais são os sinais pelos quais nós podemos ou iremos reconhecer em uma classe de seres humanos a sua civilização completa.
não esta civilização incompleta, mas a civilização verdadeiramente completa. E os espíritos amigos nos dizem o seguinte: vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Não é no desenvolvimento intelectual, mas no desenvolvimento moral. E aí eles acrescentam: acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estais melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Então aqui ele nos fala que nós acreditamos que já nos encontramos numa condição de civilidade só pelo fato de estarmos morando bem, estarmos nos vestindo bem, nos alimentando bem, termos avançado nessa questão científica, na questão das nossas, de todas as tecnologias que nós temos à nossa disposição. E aí eles acrescentam: todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Então prestemos atenção que o que eles nos falam aqui, nós só teremos o direito de verdadeiramente nos colocarmos numa condição de civilizados somente quando houvermos banido aqui dentre nós, do meio de nós, no caso da nossa sociedade, todos os vícios que a desonram, e nós estivermos vivendo em sociedade verdadeiramente como irmãos, praticando a caridade cristã. E eles acrescentam: até lá, não sois senão povos esclarecidos e não civilizados, mas apenas povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós ainda nos encontramos na primeira fase da civilização, na condição de seres esclarecidos e não civilizados. E aí eles seguem ainda dizendo mais, trazendo aqui mais uma quantidade enorme de informações em relação à civilização completa, que depois todos podem buscar nesta resposta e os comentários de Kardec, a resposta da espiritualidade superior e os comentários de Kardec, que é bastante extenso, esta questão 793, onde trata sobre a civilização. Mas sobre a civilização, na verdade, são as questões 790 a 793. Então é importante que todos nós busquemos depois essas questões 790 a 793 e reflitamos acerca da civilização. O que nos falta ainda para sermos considerados seres civilizados? E se ainda não nos encontramos numa condição de seres civilizados, mas apenas esclarecidos, quiçá na condição de humanos. Não podemos reivindicar ainda a condição de humanos verdadeiramente falando, e aí é só nós buscarmos na definição do nosso dicionário da língua portuguesa a palavra humano, onde nós encontramos em uma das definições de humano a palavra bom. Nós ainda não nos encontramos nessa condição de bondade. Então, se ainda não somos civilizados, quiçá humanizados. Estamos caminhando. Não estamos falando isto para desmorecer ninguém, não para dizer que estamos numa condição muito ruim ou condição péssima. Não, de forma alguma. Mas para nos incentivarmos ainda mais em trabalharmos para alcançarmos em breve a condição de verdadeiros civilizados, caminhando rumo à humanização. E aí voltamos, fechamos este parêntese aqui com Kardec, na questão 793, e voltamos às palavras de Emmanuel
onde ele continua nos falando sobre esta necessidade de buscarmos constantemente a instrução moral, a educação verdadeira. E aí ele diz: quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos a limpeza do nascedouro. Então aqui Emmanuel nos traz uma belíssima receita sobre a verdadeira instrução, sobre a verdadeira transformação, que não adianta ficarmos fazendo esforços para tratarmos esta fonte, se não cuidarmos do seu nascedouro. E Jesus nos deixou a receita para cuidarmos do nascedouro, que é exatamente o nosso pensamento. Então Jesus nos pediu, nos orientou para aquela necessidade constante da vigilância. Então, se nós aplicarmos esta vigilância neste nascedouro, ou seja, no nosso pensamento, para pensarmos coisas boas, coisas equilibradas, sem sombra de dúvida que se a fonte está tratada, se a fonte está em equilíbrio, estas águas serão claras e cristalinas, ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações do dia a dia. E aí Emmanuel acrescenta ainda: educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Educação e reeducação é este resumo de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. E ele acrescenta: gastam-se, prestemos atenção nesta frase de Emmanuel. Ele diz que gastam-se, e Emmanuel não está aqui inventando, é a mais pura verdade, e nós temos isto ao longo da nossa caminhada, nós temos isto muito bem claro, e principalmente agora também está acontecendo isto. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Do que adianta ficar gastando, conforme ele nos diz aqui, verbas fabulosas em apetrechos bélicos, se nós não cuidamos de pacificarmos o nosso raciocínio? É preciso, sem sombra de dúvida, que façamos investimentos em pacificar o nosso raciocínio. E aí nos diz ainda: espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desabrochar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança. Então aqui ele nos chama a atenção que nós nos espantamos constantemente diante dos desajustes da nossa juventude. No entanto, o que nós estamos fazendo? Ele nos diz que pouco realizamos para auxiliarmos a criança de hoje para ser um jovem equilibrado amanhã, para que ele encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança. Então, sem sombra de dúvida, nós precisamos fazer alguma coisa, o mínimo que seja, mas precisamos. Nós sabemos que tem companheiros neste momento aqui nesta página virtual que faz alguma coisa em benefício dos jovens, igual a nossa companheira Vilma Guimarães anotou aqui, ó, diante de tantas barbaridades que encontramos por aí, está faltando muito para a civilização. Sem sombra de dúvida, conforme nós encontramos na 793, na questão 793, nós apenas começamos, conforme eles colocaram lá, e eu entendo que os espíritos amigos foram até bondosos demais
onde eles colocaram que nós estamos apenas na primeira fase da condição de civilização, provavelmente boa parte de nós, ou quiçá a maioria, nem iniciamos a primeira fase. Estamos lá bem no começo da primeira fase desta chamada civilização. E aí nos diz ainda Emmanuel: monumentalizamos instituições destinadas, criamos monumentos destinadas à cura dos desequilíbrios mentais, e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Do que adianta construirmos monumentos ou monumentalizarmos instituições para cuidar dos desequilíbrios mentais, se nós não cuidamos da fonte, conforme ele disse anteriormente, se nós não cuidamos dos vícios do pensamento, se nós não cuidamos em vigiar, em cuidar deste nascedor, ou seja, da fonte mesmo dos nossos equilíbrios ou dos desequilíbrios. E ainda Emmanuel acrescenta mais informação. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E o que nós estamos fazendo? E aí ela acrescenta: e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso. Prestemos atenção no teor desta frase de Emmanuel, que nós reclamamos e clamamos contra os desregramentos aqui na Terra, dizendo que a Terra está em vias de acabar, em vias de desintegrar pela ausência de valores morais, mas na maioria das vezes, na maioria das circunstâncias, nós somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento dos nossos menores deveres que a vida nos preceitua. Nós somos muito espertos para reclamarmos os nossos direitos. Mas via de regra não, eu nunca, até hoje, e me coloco em primeiro lugar nesta minha afirmativa, eu nunca vi ninguém reclamando por não ter cumprido com os seus deveres. Mas sim, nós reclamamos e gritamos aos quatro ventos: e os meus direitos? Eu vou reclamar os meus direitos, eu irei reclamar os meus direitos, eu vou bater às portas da justiça para buscar os meus direitos. Mas ninguém bate às portas da justiça ou às portas do irmão de jornada reclamando pelo fato de não ter cumprido com a sua obrigação. Então, segundo nos orienta aqui Emmanuel, e também nos orienta Bezerra de Menezes, que em primeiro lugar nós precisamos ter a consciência tranquila em relação ao cumprimento dos nossos deveres, que os nossos direitos só nascem a partir do momento em que tenhamos cumprido com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Quando tivermos a consciência tranquila que cumprimos com as nossas obrigações, aí sim nós temos o direito de reclamar alguma coisa, ou seja, cobrarmos os nossos direitos. Mas, via de regra, a maioria absoluta de nós não temos esta consciência tranquila de que realmente cumprimos na integralidade as nossas obrigações, conforme Jesus nos disse, que nós demos a César o que é de César. Será que nós estamos realmente, constantemente, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Conforme Emmanuel nos fala aqui, nós somos muito bons para reclamarmos os nossos direitos e privilégios, com absoluto esquecimento dos nossos menores deveres que a vida nos preceitua. E aí Emmanuel
encerra estas belíssimas reflexões para todos nós, nos dizendo o seguinte, nos dando aqui receitas para a nossa melhoria. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Então é preciso que combatamos todas estas doenças ou estes nascedouros de doenças, mas é preciso que nós também combatamos estes nascedouros de delinquência e enfermidade, que exatamente ali a nossa ignorância. Por isto, é preciso buscar constantemente conhecer a verdade, conforme Jesus nos orienta, buscar constantemente a instrução. E aí ele encerra dizendo, para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa e que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente, espíritas, instruí-vos. Então ele fala que depois de ele fazer todo esse relato das nossas mazelas ou das mazelas que teimamos carregar conosco, e aí ele diz que é preciso combater tudo isto, mas foi exatamente para isto e por isto que o Espírito de verdade nos orientou lá no início da codificação por Kardec, esta necessidade de buscarmos constantemente a orientação. Instruí-vos. Eis este belíssimo ensinamento. Muita paz a todos e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos seus comentários, que na sequência responderei na medida do possível a cada um pessoalmente e imensamente grato pela companhia de todos vocês. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Busquemos constantemente colocar em prática estes ensinamentos, buscando também, ao mesmo tempo, nos orientarmos com base no Evangelho do Cristo, com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e com base em todas estas informações complementares que estamos recebendo ao longo dos séculos. Paz aos nossos corações. E até breve, até muito breve, meus irmãos, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações.